Bom, esse vídeo que nós estamos fazendo é uma resposta para o vídeo que o Marcelo fez, um ateu chamado Marcelo. E vou falar diretamente com você, Marcelo. No vídeo que você fez, você citou ali o mau exemplo de Davi, né? Quando ele cometeu adultério com Batseba, colocou Urias na frente do exército para que morresse e tal, né? Você citou muito bem ali. É um fato que você mostra que você está lendo a Bíblia, ou pelo menos leu em algum momento da sua vida, né? E também você citou o mau exemplo de alguns cristãos, no tocante ali dízimos e ofertas, pastores, você citou ali cristãos que gritam na igreja, até perguntou se será que Deus é surdo e tal, você citou esses exemplos. E com isso, deu a entender que você queria mostrar que o cristianismo não é exemplo de moral, de dignidade, de ética, de nada. Agora, se nós formos pegar aí exemplos antigos para provar alguma coisa, o que diríamos nós então da Revolução da França que aconteceu? Aonde o movimento ateísta ateou fogo nas escrituras sagradas por 3 anos e meio, criou-se o reinado de terror, muitos foram mortos e assassinados, e a França teve que reconhecer que a ausência da Bíblia foi que causou toda aquela desgraça. Você deve conhecer a história da Revolução Francesa. Aliás, afinal isso é um fato, né? Como vocês dizem, nós queremos provas. Então tá aí. A Revolução Francesa, causada pelos ateístas, é uma prova de que, se nós formos usar o passado para dizer quem tem moral e quem não tem, então vamos chamar aqui de 0 a 0, né? Davi cometeu uma falta e o movimento ateísta cometeu uma pior ainda. Pelo menos Davi matou ali Urias, e o movimento ateísta matou não só Deus no coração da história, mas também matou a moral do país, a ética do país, colocaram a deusa da razão, uma estátua, ou pior, vocês nos acusam de adorar algo que não vemos, mas é pior ainda adorar uma estátua feita por mão de homens, como foi feito na França, no ateísmo. Mas muito bem, a questão desse vídeo vai girar em torno de fato. Deus existe? Então nós vamos mostrar por fatos como que Deus controlou e como é que Deus agiu em toda a história da Terra. Muito tempo atrás tinha uma nação, nós vamos usar a história agora, e tinha uma nação e o nome dessa nação era Babilônia. Eu acredito que os ateus acreditam em história, porque o que eu vou falar agora é história. E Babilônia era a maior nação do mundo, então já reconhecida. O exército dos caldeus, o pior exército, mais temido. A cidade mais fortificada, a cidade mais forte. Alguns historiadores chegam a dizer que os muros da cidade eram tão largos que 2 carruagens de cavalos poderiam correr em cima do muro. Então, se um exército forte e poderoso cercasse Babilônia, podia ficar ali por muitos anos, pois o rio Eufrates, que passava por dentro da Babilônia, provinha todo o seu sustento, regava as lavouras, pesca, enfim, praticamente a cidade tirava o sustento dentro do rio, então não havia muita necessidade de buscar nada fora. Essa era a Babilônia. Conhecida também pela crueldade com que matava. Nabucodonosor, o rei, havia colocado e tirado reis do trono. Então você veja que aqui nós temos a maior nação que o mundo já viu até hoje, Babilônia. Só que o interessante é que a Bíblia mostra o seguinte, que depois de Babilônia viria um outro reino. Em Daniel, no capítulo 2, o rei Nabucodonosor da Babilônia, quem era esse rei? Um rei pagão, um rei satânico, adorava deuses pagãos, adorava deuses satânicos, certo? Principal divindade, uma das principais divindades da Babilônia era Marduk. Marduk no satanismo é um demônio, está entendendo? Então agora você vê que a ligação desse rei com o paganismo, o satanismo, fez com que esse rei não acreditasse no verdadeiro Deus de Israel, como vocês também não acreditam no verdadeiro Deus, certo? Então, algo em comum entre Babilônia antiga e o ateísmo moderno. Os dois não creem em Deus e se esforçam para provar que ele não existe. Agora veja o que acontece. Nabucodonosor acordou, chamou os seus sábios da Babilônia, porque era costume dos reis ter seus conselheiros, então chamou e disse, olha, eu tive um sonho essa noite e eu gostaria de saber o que é que eu sonhei.
Ele não lembrava o sonho, ele só lembrava que tinha sonhado, mas não lembrava o sonho. Então os sábios olharam, um olhou para o outro e disse, olha, nós não sabemos. O rei disse, se vocês não me contarem, eu vou matar vocês. Mas nós não sabemos. Então veio um profeta do Deus que você não crê e disse, olha, você sonhou com uma estátua muito grande. Essa estátua tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, pés de barro e ferro. E uma pedra veio do céu, atingiu os pés da estátua e esmiuçou a estátua e transformou a estátua em poeira. Esse foi o sonho que você teve, disse o profeta de Deus. E quando o profeta foi dizendo, o rei foi lembrando do sonho. É mesmo, é verdade, é isso. E agora o profeta diz, então o rei diz, qual é a interpretação? E o profeta diz a interpretação. Olha, a cabeça de ouro da estátua representa o seu reinado, representa a Babilônia, pois nenhum reino é maior que o seu, então tu és a cabeça de ouro. Depois de ti virá um reino que é inferior ao teu, como a prata é inferior ao ouro. E depois deste terceiro virá um terceiro reino que é um reino de bronze e alcançará domínio praticamente sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro. E depois do quarto reino haverá uma divisão desses reinos. Os 10 dedos da estátua simbolizavam a divisão dos reinos. E depois desta divisão dos impérios mundiais, viria uma pedra do céu, atingiria os pés da estátua, e esta pedra cresceria por toda a terra. Essa foi a interpretação. Os metais da estátua representam reinos que subiram ao poder e caíram ao poder. Isso tudo está na Bíblia. E agora nós vamos ver como, há praticamente 1500 anos antes disso tudo acontecer, a Bíblia predisse com exatidão. O próprio Daniel, no capítulo 8, diz que o reino que vem depois da Babilônia, no capítulo 8, verso 21 e 22 diz, aqueles reis que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O próximo reinado que veio depois da Babilônia pela história, qual foi, Marcelo? A Média e a Pérsia. E quem foi o rei e o príncipe dos medos e dos persas que destronaram o rei da Babilônia, Belsazar? Quem? Bom, a história diz que o príncipe Ciro, príncipe da Pérsia, conseguiu conquistar a Babilônia juntamente com o auxílio das forças do rei Dario, rei dos Medos. Interessante. No livro de Isaías, no capítulo 44 e 45, 150 anos antes de Ciro nascer. Entendeu? 150 anos antes de Ciro nascer, Deus mostrou para o profeta que quem destruiria a Babilônia seria um príncipe chamado Ciro. Seria isso coincidência? Mas na sequência, Daniel diz que um reino que viria depois da Média Pérsia seria o reino da Grécia. E aí você vê que no ano 331, Alexandre o Grande invade as terras dos Medos, do Medo-Persa, e então ele conquista a Média e a Pérsia, o reinado grego. Alexandre o Grande morre e em seu lugar surgem 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 generais dividiram o império e você sabe muito bem que um reino dividido não pode suportar. E quando se dividiu o império grego, os romanos então conquistaram o poder grego. Olha que interessante. Olha a sequência da história. E a Bíblia mostrando, há praticamente 1500 anos antes de tudo acontecer, a Bíblia mostrando a sucessão e a queda dos reinos. Deus controla as nações, Deus estabelece reis, Deus tira reis. E agora, quando chegamos na perna de ferro, depois da perna de ferro, nós sabemos que ferro é Roma. Já vimos Babilônia, Média Pérsia, Grécia, agora Roma. Só que agora Roma também começa a enfraquecer politicamente. Vocês conhecem a história talvez até mais do que eu. E agora politicamente Roma vai enfraquecendo e 10 tribos bárbaras, olha que interessante, 10 tribos bárbaras, os 10 dedos do pé da estátua, dos pés da estátua, começam a invadir Roma e a enfraquecer o poder. Alamanos, anglo-saxões, burgúndios, visigodos, ostrogodos, érolos, suevos, eslavos, lombardos, olha só, faltou um ainda que eu não consigo lembrar agora, mas as 10 tribos bárbaras, cumprindo a profecia, os 10 dedos dos pés da estátua, invadem Roma e agora acaba-se o poder mundial.